Lição 6. 11 de maio de 2025. Tema: O Bom Pastor e suas ovelhas. Introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que Nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Primeiro tópico. Jesus, a porta das ovelhas. Ponto 1. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João 9, 40 e 41. No capítulo 10, o Nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, e mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, 1 ao 10. Ponto 2. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas, João 10, 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, João 10, 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: Eu sou a porta, João 10, 7, e logo depois declara: Eu sou o bom pastor, João 10, 11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, João 10, 11 e 14, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Ponto 3. A mensagem da porta. O significado contido na frase Eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O Nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, Hebreus 4, 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, Hebreus 4, 16. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O Nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Segundo tópico. O aprisco das ovelhas. Ponto 1. Parábola. Uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Ponto 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia, essencialmente, numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, João 10, 1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, 1 Pedro 5, 4. Ponto 3. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário, João 10, 11. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, João 19, 30. Assim, as afirmações Eu sou a porta, versículo 9, e Eu sou o bom pastor, versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, Colossenses 1,
24. Terceiro tópico. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Ponto 1. O bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão do versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo, João 20, 31, Romanos 8, 29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Ponto 2. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Ponto 3. Lobos vorazes, versus o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. João 10, 12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos 20, 29 e 30. Estes têm intenções destrutivas, 2 Coríntios 2, 17, geram divisões no rebanho, Tito 3, 10, e dispersam as ovelhas, 1 João 2, 18 e 19, 4, 1 ao 3. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, Mateus 7, 13 e 14, Lucas 13, 24. Conclusão. O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo-a, João 10, 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã.